Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, aos irmãos. Boa noite, bom dia, boa tarde ou boa madrugada aos demais ouvintes. Já estava com saudade de vocês. Para mim é um prazer tê-los aqui no canal. Eu agradeço a Deus todos os dias por cada um de vocês. Eu estive doente, eu passei praticamente uma semana sem gravar o vídeo, porque eu não estava bem, mas Deus nos deu a vitória. Vamos meditar na palavra do Senhor. Como já falamos antes, cada luta, ela vira uma experiência, e cada experiência uma pregação. Deus, Ele me deu essa palavra para nós meditarmos, compartilharmos aqui. Amém? Está em Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 17. E diz assim: E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem o espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo o endemoninhado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe acontece isso? E ele lhe disse: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Queridos, amados irmãos, Deus, Ele é muito tremendo, maravilhoso. É maravilhoso a gente meditar na palavra de Deus, aprender com Jesus, porque Ele é o nosso mestre, Ele é a nossa maior referência, de aprendizado, de milagres. Nós vimos aqui, aleluia, através dessa passagem, que Jesus se deparou ali com uma situação, uma cena, onde tinha um jovem que estava possesso de espírito maligno e uma grande multidão cercava, porque você sabe que o diabo, ele gosta de plateia, ele gosta de escândalo, ele adora essas coisas. E aí, quando Jesus se deparou com aquela situação, ele perguntou ao pai do menino: quanto tempo lhe acontece isso? Ele disse: olha, desde a infância que eu sofro com essa situação, desde a infância que ele fica assim. Ora, ele espumava, não falava, ficava espumando, só se revolvendo. É claro que para isso, a medicina tem um nome também. Nós sabemos que, vamos dizer, aqui fala, até tem algumas bíblias que falam de epígrafe, o jovem lunático. Lunático quer dizer o quê? Lua, vem de lua, né? Tem pessoas que sofrem, por exemplo, de epilepsia, que de acordo com as fases da lua, aí ela começa a sofrer as crises. Mas Jesus aqui, Ele nos advertiu, ele nos mostrou aqui que a causa daquela enfermidade era espiritual desse jovem aqui. Eu não estou dizendo que todos os que sofrem de epilepsia são de causa espiritual. Não é isso que eu estou dizendo. Porque Deus, Ele também nos deixou a medicina, glória a Deus, para ser bênção na nossa vida. Porque muitos querem, através de títulos,
de apóstolos, de mestres, de missionários, explicar muita coisa, explicar Deus, mas ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Ele é dono de toda a ciência. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o mar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ei, é muito lindo esse Deus. E Jesus, ele mostrou aqui, veja bem, irmãos, ouvinte, que coisa tremenda isso aqui, essa passagem. Porque os que estavam tentando expulsar o demônio daquele jovem, veja bem, os que andavam com Jesus eram da mais alta patente espiritual. Era o mais alto grau espiritual, da mais alta patente, apóstolos. Eles não eram simples obreiros, diáconos, pastores, mestres, não, eles eram apóstolos. E eles não puderam expulsar aquele demônio, aquele espírito imundo daquele jovem, não puderam curar aquele jovem. Por quê, querido? Jesus, ele disse aqui a causa. Ele mostrou a causa quando eles chegaram em casa. Porque quando a gente está sós com Jesus, né, irmão, uma coisa é diferente. Muitas às vezes na presença de uma multidão e de tantas coisas, às vezes querem aparecer, querem mostrar ali os seus diplomas, querem mostrar seus títulos. Mas quando se deparam entre quatro paredes com Jesus, muitas vezes no travesseiro, na cama, é que realmente vai abrir o seu coração, a sua alma, porque realmente Deus, ele conhece o profundo, Deus, ele conhece todas as coisas. E quando eles chegaram em casa, eles perguntaram, por que nós não podemos expulsar? O caso do menino aqui doente, você pode ler, acompanhar depois a leitura, e você vai verificar que o pai dele, tão humilde, pediu, Senhor, se tu podes fazer alguma coisa. Ele disse, olha, se eu posso, tudo é possível que crê. Ele disse, ajuda-me na minha incredulidade. Veja a diferença aqui. Uma simples pessoa do povo teve uma humildade, irmão, tão grande, porque o ser humano, irmão, quando ele chega no limite dele, Deus, ele se volta para Deus, Deus realmente ele opera. Quando ele chegou no limite, ele disse, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Ele reconheceu. Ajuda-me na minha incredulidade. Ao passo que os discípulos, irmão, eram terríveis. Eram terríveis. Irmãos, quer saber o que aconteceu aqui? Eles se achavam. Veja bem. Jesus disse para eles, olha, essa caça aqui de demônios, ela não sai, senão por meio de oração e jejum. Mas eles andavam com Jesus. Eles andavam orando. Eles também jejuavam. Mas sabe o que acontece, irmão? Não adianta, muitas vezes, a pessoa jejuar tanto e não tirar a arrogância do coração, não tirar a soberba, não tirar o eu. Quando Jesus disse, olha, geração incrédula, até quando eu vou ter que suportar vocês? Por que Jesus chamou os discípulos de incrédulo? Por quê? Porque, queridos, a confiança deles estava neles mesmos. Jesus disse, tende fé em Deus. Se tu creres, tudo é possível que crê. O que crê é em Deus. Não é crer na minha patente, não é crer no meu diploma, não é crer na minha carteirinha de ministério, não é acreditar em quantos anos eu tenho de crente, ou até mesmo me achando superior. Como aquela oração que o fariseu fez, né? Senhor, graças eu te dou, que eu não sou como este pecador, eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto eu tenho. Olha, Jesus, ele mostra que aquela oração, ele perdeu tempo com aquela oração que não foi nem recebida pelo Pai, ao passo que o pecador colocou a mão no peito e disse, Senhor, sê propício a mim, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Ah, irmãos, olha, então eles estavam agindo igual os fariseus. Eles estavam nessa situação. Você vê, irmãos, a vontade que dá aqui é da gente ler todos esses capítulos aqui. Porque quando a gente lê um versículo, quando a gente lê um título, um capítulo, é necessário, irmão, muito importante que você
adquira esse hábito na Bíblia de ler um capítulo antes e um capítulo depois, para você ver o desfecho da situação, para você ver do início ao fim da situação. Porque eles logo em seguida, vocês nem sabem o que eles estavam fazendo. Eles perguntaram para Jesus por que eles não puderam expulsar o demônio. Jesus explicou: olha, tem que ter jejum e oração para essa caixa de demônio sair. Mais adiante, sabe o que eles estavam fazendo? Disputando, irmãos, quem era o maior no reino dos céus. Agora veja só a quantidade de trabalho que eles davam para Jesus. Os discípulos, apóstolos, não eram meninos, não eram apóstolos, estavam lá disputando qual era o maior. Irmão, vê se o reino de Deus precisa disso. Vê se a obra de Deus precisa de pessoas assim, precisa desse tipo de atitude, de comportamento. E Jesus vivia chamando a atenção deles. Ei, o que vocês estão disputando aí? Leia lá, irmão, leia. Ah, irmão, às vezes eu me divirto muito, sabe? Eu me divirto muito quando eu fico lendo da forma que Jesus, ele se aborrecia, ele repreendia o discípulo, porque, irmão, Jesus, é muito gostoso aprender com Jesus. É muito maravilhoso, irmão, aprender com Jesus. Deus é muito maravilhoso. Então, irmãos, eles estavam logo em seguida disputando. Então, o que adiantava eles jejuarem dessa forma, irmão? Porque o jejum, nós já até falamos aqui, que muitas vezes você acha que é um pedaço de pão que vai te afastar de Deus. Ah, eu não vou comer um pedaço de pão, porque senão eu não vou ter autoridade, eu não vou ter força. O que é isso, irmão? O jejum, a abstinência de alimento, sim, é importante para nós. É importante porque nos dá mais sensibilidade. Irmãos, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós passamos a ter duas pessoas morando dentro de nós. Uma é o nosso eu natural, o nosso homem carnal, que nunca vai mudar porque ele é assim mesmo. Ele caiu pelo pecado e ele é imperfeição. Mas o outro é o homem espiritual. E qual é? Qual é que vai ser evidenciado na nossa vida? Aquele que a gente deixar com que domine a nossa vida. Porque o que é nascido de espírito é de espírito. Jesus disse para Nicodemos, né? O que é nascido de carne é carne, o que é nascido de espírito é espírito. Então, se a gente deixar o Espírito de Deus dominar a nossa vida, nós não vamos dar prioridade a coisas fúteis, irmão. Ficar discutindo por cargo, discutindo qual é o maior, discutindo qual é o menor. Veja aqui que eles foram envergonhados. Eles eram apóstolos, eles não eram qualquer um. Eles eram de um alto grau espiritual e foram aqui envergonhados diante da multidão porque eles não conseguiram expulsar aquele demônio, aquele mal. E Jesus nos mostrou que tem enfermidades que são causas espirituais. Olha, desde a infância aquele jovem sofria. Já pensou o que seus pais passavam com essa situação? Você sabe, irmão, que com uma pessoa doente em casa, todo mundo perde a paz. Perde a paz, perde dinheiro, um monte de coisa. Não pode nem trabalhar com uma pessoa doente dentro de casa. Desde a infância, aquele jovem assim, né? Desde a infância significa que ele não era mais criança, ele era um jovem, né? Já era um jovem. E ele vinha sofrendo, e Jesus mostrou a causa daquela situação, daquela enfermidade, que era, naquele caso ali, espiritual. Era espiritual. Com certeza, irmão, o pai dele, a Bíblia não conta, mas eu imagino na minha exegese que já tinha ido a vários médicos, já tinha ido a vários lugares. Esse muitas vezes é o que nós fazemos, muitas vezes nós recorremos à medicina, aos remédios. Não é errado recorrer à medicina, mas por que não recorremos primeiro a Jesus? Por que nós não fazemos primeiro um jejum? Por que não fazemos primeiro a oração? Por quê, irmão? Por quê? Porque estamos preocupados com outras coisas, igual os discípulos. Eles estavam ali preocupados com futilidades, com coisa que realmente Deus não está interessado. Jesus os chamou, veja bem, de incrédulos. Por quê? Porque eles estavam, imagina, andavam com Jesus, né? Importante, tem gente que
se acha melhor. Eu participo de um ministério tal que é maior que o outro. Eu ando com o pastor fulano de tal, com o bispo fulano de tal, com o apóstolo fulano de tal. E isso daí, irmão, não traz solução nenhuma se você realmente não for uma pessoa que estiver com a sua alma contrita a Deus, não tirar a soberba do seu coração, como os discípulos estavam ali disputando. Quem é o maior? Veja lá, irmão, veja que você vai achar graça. Você vai achar graça que Jesus de novo vai puxar a orelha deles lá, vai repreender. Quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior? Veja só, veja. Jesus mostrou para eles, Jesus ensinou. Vai lá ver Jesus ensinando para eles, né? Vai lá que Jesus ensinou quem era o maior. Né? Então, irmãos, nós temos que jejuar sim. Mas não é só abstinência de alimento. É realmente esse jejum aqui que Jesus está falando. É sobre um comprometimento. Um comprometimento na obra. Porque eles não estavam com o coração deles comprometidos com a obra. Eles estavam comprometidos com o eu deles. Por isso que Jesus chamou eles de incrédulo. Porque a fé, a confiança estava no título deles de apóstolo. Eles estavam lá disputando quem era o maior. A nossa confiança não deve ser na nossa autoconfiança. Não temos que ter uma autoconfiança. Mas a nossa confiança, que foi isso que Jesus disse, a nossa confiança tem que estar em Deus. Tudo é possível ao que crê. Jesus chamou os apóstolos de incrédulos. Por quê? Porque eles estavam confiando neles mesmos e não em Deus. A nossa confiança tem que estar em Jesus. Só Ele é todo poderoso, querido. Sem Jesus, nós nada podemos fazer. Ele mesmo disse lá em João 15, sem mim, nada podeis fazer. Ele foi bem claro, irmão. A vontade que dá é da gente ficar lendo isso aqui mais e mais e discorrer e explicar mais e mais, mas o nosso tempo é curto. Mas eu tenho certeza de que essa palavra já está nos edificando, está edificando a sua vida. Irmão, clame a Deus. Não é errado buscar o médico, a medicina, não. Mas dê prioridade para Jesus. Lembra? Já falamos sobre isso, sobre prioridade aqui em outro vídeo. Né? Então, dê prioridade para Jesus. Dê prioridade, ore, jejue. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Esse jovem estava desde a infância. Já estava uma maldição aquilo na vida dele, que nunca ficava curado. Mas através do jejum, da oração, da autoridade que vem de Deus, não vem de um título, mas vem de Jesus Cristo. A autoridade vem da unção do Espírito Santo e nós podemos conseguir através de um comprometimento na obra, um comprometimento sério, verdadeiro, com uma posição em Jesus através da oração e do jejum. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça mais e mais para que você venha orar mais e mais, que você venha meditar na palavra de Deus mais e mais, que você venha jejuar e Deus venha quebrar todo o mal da tua vida, quebrar toda maldição, toda enfermidade. Em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado, um grande abraço. Amém.